Vamos lá. Bom, a iniciativa do nosso estudo, ela está vinculada a um projeto que, na verdade, iniciou com o Kardec, com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e onde o Kardec ele acabou fazendo uma reunião de alguns dos principais trechos do Evangelho, principalmente dos evangelhos sinóticos, como a gente chama, né, que são os evangelhos que são equivalentes do Mateus, do Lucas e do Marcos, diferente do João, e a partir dele, ele foi evoluindo com as instruções dos Espíritos e com uma interpretação baseada numa contextualização histórica, tentando trazer o espírito ou melhor, o objetivo do Cristo e daqueles que fizeram a biografia do Cristo, como os apóstolos, tentaram colocar os elementos do dia a dia para o ensino, e aqui ele começou a fazer a interpretação desses elementos, seja dos objetos, seja dos espaços geográficos, enfim, que eram mensurados, que eram falados nos estudos, e a partir dali a gente tirar o espírito das metáforas que eram apresentadas nessas frases, enfim, nos ensinos. Isso evoluiu e as federações espíritas, juntamente com a Federação Espírita Brasileira, reuniu isso tudo em materiais e organizou uma metodologia, que eu vou compartilhar aqui com vocês, da onde nós estamos tirando. Vou dar um bom dia para a Ada. Bom dia, Ada, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Só vou mutar aqui o áudio, quando precisar falar, é só abrir novamente, tá? Tá bem. Eu vou compartilhar aqui para vocês entenderem da onde nós estamos tirando todo esse conteúdo e o objetivo é nós compartilharmos para que a gente possa evoluir nas interpretações. Esse é o site que hoje reúne toda a contextualização desse estudo, o objetivo e a reunião de vários centros espíritas no Brasil, que inclusive o material que nós vamos ver hoje, ele está todo baseado nessa reunião de vários centros espíritas que reuniram vários estudos, que está aqui nesse link do Luz Imperecível. E aqui eles reúnem toda a metodologia, depois eu vou deixar a referência ali direitinho, é o nepbrasil.org, e aqui nós temos os links que levam para todos os estudos que a gente está acompanhando aqui, tá? Mas o objetivo é, na sequência, a Casa de João Pedro conseguir criar o seu próprio NEP. O que quer dizer NEP? É Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, ou alguns chamam Núcleo de Pesquisa e Vivência do Evangelho também, para que a gente possa aí acompanhar todos os nossos trabalhos mediúnicos e todas as ações e toda a nossa busca de transformação, acompanhar juntamente com o ensino do Cristo. Juntamente com esse material aqui, a gente tem este site chamado NEPSearch, é toda uma iniciativa de vários grupos que se reuniram para fazer esse mesmo material, junto com a Federação Espírita Brasileira e com diversas federações espíritas aí do Brasil. Esse NEP.search, ele permite fazer uma série de pesquisas contextuais da Bíblia e relacionar desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Vocês podem pesquisar por livro, por capítulo, por verso, e aqui ele vai dando referências. Pode buscar por Bíblias interlineares, por várias línguas, tá? Desde o grego, do hebraico, com escrituras específicas com diversas traduções, que é muito importante, e é outro aspecto que nós observamos bastante aqui, e se vocês recorrerem lá aos primeiros estudos, a gente recomenda o nosso primeiro vídeo, onde a gente traz a contextualização da necessidade de compreender a importância das traduções e de nós olharmos para as traduções não como algo plenamente estabelecido, como uma lei, né? Aquilo que está escrito ali foi traduzido de uma língua para outra, e essa tradução busca aí contextualização e muitas vezes tem um objetivo muito específico de
principalmente quando tem um vínculo religioso por trás ou teológico, de levar por uma interpretação mais, vamos dizer assim, mais voltada para um viés específico. Então, é importante a gente esclarecer, e a gente vai vendo ao longo do estudo o quanto isso é importante quando a gente vai observando palavras por palavras. Enfim, aqui ele traz várias referências, pode ser pesquisadas em dicionários, que é o que a gente vai olhar aqui, dicionários, tanto dicionários de línguas quanto dicionários bíblicos, e a gente vai trazer alguns textos em relação a isso, tá? Feito essas... Então, esses são os principais sites, tá? E aqui eu quero mostrar também, hoje a gente está pegando um material que está ali, foi reunido junto com a Federação Espírita da Paraíba, que é... Oi, pode falar. Eu acho que não tá passando os slides. Vocês não estão vendo um não, site... só está o primeiro, não vos inquieteis por vossa vida. Não está vendo os sites. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que deu uma travada. Vamos ver. E agora, vocês estão vendo? Agora está a Federação Espírita Paraibana. Paraibana, isso. Me desculpe. Então, deixa eu passar aqui. Isso, agora está o do NEP. Eu estava passando pelos sites, eu acho que ao invés de compartilhar a tela toda, eu estava compartilhando somente o da apresentação. Agora sim. Não, tranquilo, agora a gente está vendo. Obrigada. Desculpa, ok. Tá bom. Bom, esse era o site que eu estava mostrando, tá? Esse é o do NEP Brasil, só voltando. O NEP Brasil, onde eu falei que ali reúne todos os centros espíritas e todos as federações que reúnem os materiais para que centros espíritas como os nossos, que estamos iniciando com esses estudos e querendo construir um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, que esse é o objetivo, né? Hoje, o que nós estamos fazendo aqui é um momento de estudo onde eu trago um material, a interpretação, eu faço uma apresentação expositiva, objetivando para que no final a gente extraia o espírito da letra e consiga, a partir desse material que já foi reunido por diversas mãos e que aqui eu estou compilando, para que a gente possa fazer um estudo mais objetivo, extrair a questão moral desse ensino, né? A essência moral, para que a gente, como diz o Kardec, tirar o espírito da letra, fazer como que a gente, para que a gente possa levar para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho espírita e principalmente para esse trabalho maior, mediúnico, que é a vivência nossa nesse planeta Terra, certo? Esse é o maior objetivo. Então, esse é o site da onde a gente tira boa parte desse material. Aqui, só voltando, esse nepsearch.nep.wab, né, que é o search, ele permite a gente pesquisar sobre vários materiais. Deixa eu até botar aqui só para vocês. Eu fiz a exemplificação, por exemplo, dá para buscar pelos livros do Velho Testamento, capítulo e versículo, pesquisar, e ele faz aqui uma referência por diversas versões e traduções da Bíblia, certo? Traz os trechos, quando vai selecionando, para que a gente possa entender a importância da nossa análise das diferenças entre traduções, isso é muito importante. Ó, e sempre as referências nos diversos livros espíritas, que é onde a gente faz a relação, porque esse núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, ele é pela perspectiva espírita. E sendo pela perspectiva espírita, a gente faz sempre uma comunhão entre os estudos, né, entre os livros, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, com os livros do Emmanuel e de todos os outros, André Luiz, enfim, vários outros outros livros que foram psicografados, principalmente pela mediunidade do Chico Xavier, né, que é uma das mais confiáveis aí na nossa atualidade. Então, além desse material, esse material que nós estamos usando hoje está baseado nesse site do NEP Brasil e também da Federação Espírita da Paraíba, que é um dos primeiros núcleos aí de estudos
e Pesquisa do Evangelho, que reuniram esses materiais que compõem uma série que compuseram essa metodologia aí junto com a União Espírita da Mineira, certo? Então, basicamente, eu só queria fazer essa introdução para, primeiro, deixar referenciado aqui aonde nós tiramos os conteúdos que nós vamos estudar e que o nosso objetivo da casa é ir além desses momentos aqui, de nós reunirmos realmente não só os trabalhadores da casa, mas e também a todos aqueles que estão interessados em se voltarem para o Evangelho do Cristo, tentando tirar o espírito da letra através desse estudo sistematizado e metodológico. E essa metodologia, ela basicamente olha, como eu expliquei, pelo o contexto histórico, o contexto de vivência daquele momento, tentando transportar para o nosso dia a dia essa interpretação das metáforas utilizadas para que a gente possa realmente tirar aí a essência do ensino. Porque muitas palavras do Novo e do Velho Testamento são muito simbólicas, né? Tem uma simbologia muito forte e a gente sabe que toda palavra ela guarda um significado das determinadas épocas, né? Então a gente pode ter uma palavra hoje que corresponde a um sentido, mas amanhã ela pode mudar esse sentido, assim como era lá para trás. E a gente sempre analisa aqui todos esses aspectos. E hoje, gente, eu trouxe um dos textos que está no Mateus e no Lucas. Então, também explicando, nós sempre buscamos partir do texto do Mateus e tentando, sempre correlacionando com os evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas, que eles guardam similaridade nessa narrativa da vida do Cristo. E João, ele tem uma outra perspectiva aí, uma perspectiva mais transcendental, vamos dizer assim, mais espiritualizada dessa vida do Cristo. E aqui hoje, esse trecho, ele está em Mateus, no capítulo 6, versículos 25 e 34, e no Lucas, capítulo 12, versículos 22 e 31, certo? O nosso roteiro, a gente vai fazer uma abertura com uma poesia que está vinculada com esse trecho, e esse tema que eu estou trazendo hoje, Não vos inquieteis por vossa vida, ele está muito, eu quis trazer isso porque está muito vinculado não só à nossa essência, à nossa vivência aqui no planeta Terra, porque ela guarda muita ansiedade, muita inquietação, não só pelas perguntas, né, que a gente tem em relação ao que nos leva a chegar até o Espiritismo, né, por que estamos aqui, para onde nós vamos, enfim, mas principalmente em função desse momento de transição planetária e desse momento de guerra que a gente está vivendo aí, que transcende a essa guerra, que é a guerra que está acontecendo lá com Rússia e Ucrânia, mas que ela vai muito, que é o que a gente está vendo aqui, para dentro de cada um de nós. Ela exterioriza, né, e representa aquilo que acontece dentro de nós. Essa inquietação por uma busca de respostas que muitas vezes vem por uma busca de vivência egoísta, né? E principalmente através desse egoísmo buscar e subjugar o próximo, né? Então esse momento que acontece hoje de guerra, ela basicamente está vinculada a toda a nossa estrutura como ser e que como família, né, humana se exterioriza aí, não só em guerras, como está acontecendo ali, essa guerra mais desumana, vamos chamar assim, né, onde humanidades, pessoas se matam por um objetivo que é basicamente conquistar terreno e poder, mas também nós, no dia a dia, buscamos fazer isso porque estamos inquietos pela nossa própria vida. Então, esse é o objetivo desse estudo de hoje. E a gente vai fazer a leitura desse trecho, depois a gente vai passar pela metodologia como a gente faz, que busca compreender quem que está
nesse texto, quem está sendo mensurado, qual é a época, quando, o que está ali vinculado a esse contexto, onde e como, né? Como que está acontecendo aquilo para a gente se aprofundar nesse espírito da letra. Então, antes da gente iniciar aqui, vamos fazer uma oração para equilibrar as nossas vibrações e pedir ao nosso Pai, ao nosso Deus misericordioso, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade de luz e todos os benfeitores, protetores da casa de João Pedro, que abençoem, protejam e orientem os nossos pensamentos, as nossas reflexões no estudo que faremos hoje. Rogamos que os nossos corações, as nossas mentes possam estar abertas, possam ser terrenos férteis para absorver a semente do Evangelho, a sementinha desse ensino que chegará até nós, para que a gente possa fazer frutificar, brotar e frutificar em ações, em comportamentos da nossa transformação no dia a dia. Que assim seja, Pai. E aqui eu queria trazer, assim, para sedimentar toda essa explicação que eu trouxe antes a respeito do Evangelho, e eu vou começar a trazer essa mensagem em todos os momentos, em todos os estudos, porque para mim, juntamente com as poesias que a gente traz, ou mesmo música, quando a gente apresenta aqui, ela busca aí criar esse ambiente na nossa mente, no nosso coração, para ambientar e aclimatar o nosso coração no objetivo do estudo, tá? Então, aqui eu trouxe um trecho, né, que foi ditado pelo Emmanuel, para o Chico, no livro Renúncia, do personagem Alcione, tá? Que é um espírito mais iluminado, que vive em outras esferas, além do nosso lar, que é o local lá onde acontecem muitos desses momentos dos livros do André Luiz. Mas nesse livro histórico, Renúncia, Emmanuel traz essa personagem que explica muito essa relação nossa com o Evangelho. E ela traz uma síntese muito bonita, e que é o nosso objetivo aqui. Então, ela diz assim: chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo, o fim da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. E aqui eu frisei, ela diz assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E por que eu marquei essa frase? Porque nós estamos nessa sugestão da Alcione aqui, a gente está nessa primeiro trecho aqui, e flertando com a segunda etapa, vamos chamar de 4 etapas, né? Ela precisa ser conhecida, meditada, ou seja, interiorizada, sentida e vivenciada. Hoje nós estamos aqui numa prática de buscar conhecer um pouco melhor aquilo que nós achávamos conhecer a partir do que foi nos apresentado, seja pela nossa vivência anterior, né, espiritual e religiosa, principalmente, que são duas coisas diferentes, mas principalmente nós, que a grande maioria veio de uma orientação católica. Então, conhecer realmente a mensagem de uma forma muito mais integral, de uma forma integral e conectada com essa perspectiva espírita, ou perspectiva de crescimento do espírito, para que aqui em conjunto a gente comece a fazer um pouco dessa meditação, ou seja, refletir sobre aquilo que a gente está conhecendo, está sendo apresentado, e aí a gente começar a levar para o terreno do sentimento, né, que vai começar
a gerar algumas emoções em nós, esse conhecimento, essa meditação, e a partir disso vai gerar algumas emoções, que são processos automáticos, e dessas emoções vão gerar sentimentos em nós. Esses sentimentos vão gerar aí um processo de vivência. E o objetivo maior é nós interiorizarmos isso, essa essência espiritual do estudo, para sentir e principalmente vivenciar aí com os nossos irmãos. Então, eu queria deixar muito claro que é muito importante a gente trazer essa perspectiva, porque esse é o roteiro que orienta o nosso momento de estudo aqui, e que vai orientar quando nós tivermos o nosso núcleo mesmo de estudo na casa, onde a gente faça aí um conjunto de mais corações. Sempre que tiverem perguntas, é só me levantar a mão aí e me chamar, tá, gente? Eu vou começar, então, com essa poesia do Valdo Lima, ele tem um livro chamado Sermão da Montanha, um livro chamado Poesia e Luz, essa está na página 115, e é o capítulo Sermão da Montanha, onde ele fala sobre esse trecho, ele faz uma poesia sobre esse trecho, que a gente vai ler hoje. Então, ele fala o seguinte: escrita foi por Deus a sinfonia, aves nos céus e lírios perfumados, flores verdes, mares anilados, e um sol que aquece a vida e que alumia. Renasce o mundo em festa a cada dia, luar nas noites, céus estrelados, e tudo a merecer ternos cuidados de Deus, Pai e Maestro da harmonia. Confia, afasta toda a inquietação. Por trás desse universo aqui descrito, um Deus de amor inunda a criação. Aceita, ora, agradece e assim contrito, verás do Pai o augusto coração regendo a sinfonia do infinito. Por que seria o homem um deserdado diante desse ser onipresente que cuida da ervinha e da semente e faz toda a beleza do relvado? Se ele matizou o céu, o prado e deu beleza até ao sol poente, por que seria um homem um ser ausente de todo o seu amor, do seu cuidado? É tíbia a fé dos homens, inquietos, que enchem os seus celeiros de comida e acham que eles nunca estão repletos. Que busque o homem o reino além da vida, conquiste tais valores tão seletos, e toda inquietação será vencida. Essa poesia é muito linda e ela reflete muito bem isso, a essência da mensagem do Cristo, que é um pai amoroso, um pai que não descuida dos seus filhos e que, como eu estava trazendo lá, o porquê desse estudo de hoje, é para que a gente, mesmo diante dessas dimensões de experiências, esses cenários de experiências que a gente está vivendo hoje, a gente não se inquiete. Não só essa vivência exterior, que impacta no nosso interior, mas principalmente a nossa visão a respeito do que está acontecendo. E de que tem um Pai maior que está cuidando de tudo o que está acontecendo, e os seus prepostos, como Cristo, como governador desse planeta, e os demais benfeitores, incluindo, né, que está mais próximo de nós, esses benfeitores da casa de João Pedro, aí, que nos ajudam de uma forma inimaginável, às vezes, para nós, a seguir os caminhos. E o trecho, caso a perícope, que a gente vai ler aqui, então, a gente está pegando a tradução do Haroldo Dutra Dias, então a gente utiliza essa tradução por entender que é uma tradução mais próximo do fiel, do grego, que é no Ocidente, é a tradução universal, do hebraico foi traduzido para o grego, e o que a gente tem hoje como originais, vamos chamar assim, ela foi do grego, e essa tradução do Haroldo é uma das que mais trazem assim a essência das palavras daquela época, né? Sem nenhum viés. E, obviamente, ela tem essa perspectiva aí espiritual, mas ela não tem um viés espiritual, espírita, né? Ela tem um viés realmente de tradução mais linear possível. E a perícope começa assim: por isso vos digo,
não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvago à sua estatura? Essas palavras aqui estão destacadas porque a gente vai estudar ali na frente, tá? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem, não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A visão do Lucas, e aqui só retomando o que a gente falou lá antecipadamente, os apóstolos, a gente pode chamar assim, são biógrafos do Cristo. Ou seja, o evangelho propriamente dito é a vida do Cristo, é a vivência dele. E aqueles que tiveram a possibilidade de viver com eles, como esses apóstolos, e que tiveram as narrativas dessas vivências, transcreveram o mínimo que a gente pode hoje ter contato. Então, é importante vocês entenderem isso, tá? E o Lucas traz a sua visão a respeito deste mesma passagem. Ele diz assim: E disse aos seus discípulos, por isso eu vos digo, não vos inquieteis pela vida com o que comereis, nem pelo corpo com o que vestireis, pois a vida é mais que o alimento e o corpo mais que a veste. Observai os corvos, que não semeiam nem ceifam, os quais não têm despensa nem celeiro, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvago à sua estatura? Portanto, se não podeis o mínimo, por que vos inquieteis a respeito do restante? Observai os lírios como crescem, não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Também vós, não indagueis o que comer, o que beber, não estejais inquietos, pois essas coisas as nações do mundo buscam, mas como o vosso Pai Celestial sabe que necessitais disso. Todavia, buscai primeiramente o reino dele, e estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês viram que já tem o Lucas é mais objetivo, Mateus, sem aprofundar muito, Mateus ele traz uma descrição da vida do Cristo, muito mais voltada para um público, que é o público dos hebreus, os judeus daquela época que ainda não tinham entendido que Cristo era o Messias, que estava descrito em todo a Velha Escritura, no caso o Velho Testamento, e o Lucas ele já traz uma perspectiva mais voltada para os gentios, para aqueles que já tinham uma perspectiva de espiritualidade na época, mas e que entendiam de certa forma que o Cristo era realmente o Messias, mas não compreendiam plenamente a sua mensagem. Então cada um tem uma perspectiva, por mais que a essência seja a mesma. Tá? E aí a gente parte pegando agora dentro da metodologia, como eu expliquei para vocês, o quem, né? Alguns elementos que podem ser pessoas ou algumas palavras-chaves para que a gente possa extrair realmente o espírito e desmistificar algumas interpretações.
Então, uma das palavras-chave aqui é inquietez. Inquietez quer dizer inquietar-se, ter ansiedade, estar ansioso, estar preocupado. Então, é sempre importante a gente ir para a essência do que quer dizer cada uma dessas palavras, para que a gente possa entender o porquê que ela é uma palavra-chave e porquê que ela está conectada com a essência dessa mensagem. Então, a essência dessa mensagem é olhar para toda a nossa inquietação, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações humanas e elevar para um nível que é a do espírito que não morre, a do espírito que busca uma ascensão e uma transformação por meio de uma vivência moral, né? Diferente de todos os outros animais, diferente de todos os instintos que nós também temos e que precisamos transcender. A outra palavra-chave é olhai, que quer dizer fixar os olhos, olhar atentamente, minuciosamente, dirigir um olhar, ver claramente. Por que essa palavra é chave aqui nesse contexto de estudo da questão moral? Porque de maneira muito fácil, a gente consegue olhar para o externo e interpretar, né? Olhar para a vida dos outros, olhar para os acontecimentos e tirar um julgamento apressado, uma interpretação muitas vezes equivocada. E o que ele está nos convidando a fazer aqui é olhar para dentro de si, mas olhar para fora, mas com essa perspectiva interna, onde a gente consegue buscar aí, fixando os olhos, não só naquilo que está aparente, mas no que está por trás disso. E os lírios ali, como uma referência simbólica, é a representação da natureza, como a gente vai ver aqui, e da manifestação divina, para que a gente entenda aí o objetivo espiritual das representações da nossa vida, né? De tudo aquilo que nos acontece, para que a gente tire uma essência moral. Valeis, que quer dizer ser melhor ou de maior valor, ser superior, valer mais, ser excelente. E aqui essa palavra-chave também, porque uma das essências do ensino cristão é buscar esse valor que nós temos vinculado à nossa paternidade divina. Então, por mais que a nossa personalidade, o nosso personalismo que a gente carregue aqui, nessa existência, né, que compõe uma vida maior, ela vale muito mais do que a gente imagina, mesmo que a gente tenha os defeitos, mesmo que a gente ainda tenha muita coisa para ser trabalhada dentro de nós e transformada. Então, a gente precisa olhar essa essência e esse valor para poder entender essa relação de pai e filho com esse ser maior que é Deus e que nos ama demais. Côvaco. Côvaco é uma medida de comprimento, né, do latim cubitum, que é cotovelo. E aí é uma palavra que às vezes a gente lê e não sabe o que quer dizer, né? Baseada no antebraço, cujo valor aproximado variava entre 46 e 66 centímetros, de acordo com a região. Então eram medidas, como eles não tinham metro, não tinham nenhum instrumento de medida ali especificado, eles utilizavam de uma maneira bem relacionada com um aparelho físico, na Roma, na Babilônia, na Palestina, a medida, para ter uma base aí de como se basear em termos de espaço, enfim. E aqui é importante a gente olhar essa palavra para que a gente entenda a importância das relações aqui que Cristo fazia com os elementos, né? Não só os elementos, objetos, como vocês viram nos outros estudos, ou verão, nos próximos, ele utilizava para poder fazer uma relação aí com o ensino. E aqui é só um exemplo de que era utilizado. Então, só para vocês entenderem como que funcionava essa medida. Não é por uma questão de curiosidade, mas é por uma questão de interpretação mesmo, tá? Estatura é o tamanho da pessoa, idade, tempo de vida, duração da vida. É uma expressão ambígua utilizada com a intenção de explorar um sentido
um duplo sentido do termo. Esse recurso era utilizado frequentemente por Jesus em sua fala. Então, esse é outro aspecto, tá? A gente olha, mas a gente está olhando o que quer dizer estatura, né? Por que a gente está olhando isso? Justamente, assim como côvago e esse termo, era utilizado por Jesus, assim como outros, para que pudesse fazer uma referência entre não só a estatura de tamanho entre as pessoas, mas a estatura moral ou a estatura como uma representatividade dentro dessa escala evolutiva e não só de representatividade, mas também de capacidade de transformação. Então, quem que tem uma estatura moral capaz ou de transformar esse ambiente? Nós, seres humanos, como ele chamava o sal da terra. Examinai é outra palavra-chave. A gente viu o olhar, né? Agora o examinai, o fixar o olhar, examinar a fundo, estudar, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Observar, considerar, compreender, averiguar e investigar, para seguir aquele nosso roteiro lá de estudo do Evangelho, que é examinar profundamente. Mas nesse ponto específico dessa lição, desse trecho, a perícope, ele está convidando a gente a fazer um estudo aprofundado daquilo que a gente está olhando à nossa volta da natureza, que é a metáfora que Jesus usa, né? Não só com os lírios, mas também com os pássaros, enfim, para entender essa dinâmica que está acontecendo de uma maneira muito aparentemente casual ou natural, e só que por trás tem um mecanismo muito profundo de acompanhamento e de gestão sobre todo esse aspecto da natureza, que está querendo nos falar alguma coisa também. Além de nos ambientar, né, em termos de natureza como oxigênio que a gente precisa respirar, ela também tem um princípio moral para nos, se a gente observar bem, considerar e estudar, a gente vai ver que tem aí boas lições para a gente extrair da natureza. Lírio é mais um item-chave, mais um termo-chave. É uma planta bulbosa e sua flor, da qual a gente, só para exemplificar, como eu estou explicando, a gente tira do dicionário aqui, 2 dicionários que estão lá naquele site que vocês viram, dicionário de Douglas e dicionário Davis, são 2 dicionários bíblicos, tá? A gente busca também, não só na origem da palavra, mas também a perspectiva bíblica para que a gente busque também aí uma tradução, um entendimento do porquê que é usado o lírio, por que não usou uma rosa, por que não usou isso. Uma planta bulbosa de sua flor, e sua flor da qual existem diversas variedades abundantes na Palestina, mas as quais não são especificadas nas traduções. Os lírios do campo, como está em Mateus e em Lucas, parece referir-se à família inteira das flores, incluindo o lírio, a anêmona, a íris, o narciso, o jacinto e o ciclame. Thomson dá notícia, aqui é um outro tradutor, de um esplêndido íris que denomina lírio de Hule, que se dá nos cavalhais do Monte Tabor e nas montanhas de Nazaré. Julga ele que é a esta flor que Jesus se refere. As anêmonas vermelhas dão uma feição peculiar aos vales da Palestina na primavera. Vários viajantes, inclusive Tristram, pensam que a anêmona coronária de cor vermelha, muito comum na Palestina, é aquela a que se refere no Novo Testamento. Outros, então, as identificam como rosa de Saron. Aqui tem uma imagem de como que é uma imagem de lá da Palestina, e essa anêmona coronária, ao qual poderia Jesus estar se referindo a essa aqui como lírio. Mas, enfim, não é por um tom de curiosidade, não. É por um tom da gente entender e trazer esse aspecto, eu gosto de usar essa palavra mesmo, essa aclimatação desse ambiente que vivia o Cristo, para que a gente entenda a dimensão do monte, a dimensão da natureza que ele utilizava para poder falar. E a expressão dessa simples flor, tão bela, no meio de um espaço que, na grande maioria, é árido, né? Então, ele conseguia extrair de pequenos espaços de natureza um grande ensino. Labutam,
e essa é outra palavra muito chave que a gente vai ver na explicação, principalmente do Kardec, que nos dá a entender, muitas vezes, como labutum quer dizer trabalhar duramente, arduamente, esforçar-se. Mas o labutum aqui está muito caracterizado por essa, como palavra-chave, há uma tendência que a gente pode ter ao ler uma primeira passada de olho esse trecho e achar, bom, então Deus está cuidando de tudo, então eu não preciso me preocupar com nada, deixa que a coisa ande sozinha e vamos vendo o que dá. Não é assim. A gente tem a nossa participação e por isso tem aquelas outras palavras-chave que a gente vai olhar que estão vinculadas a nosso espaço de incorporação de filhos de Deus para a transformação desse planeta. E aqui tem também dentro do quem? Salomão, que é citado ali, né? Salomão, que é Shelomó, ou provavelmente pacífico, quer dizer pacífico em hebraico. Ele foi o terceiro rei de Israel, entre 971 e 31 a.C., filho de Davi e Batseba. Isso está em Salmos, lá no 2 Salmos. Também foi chamado de Gedidias, amado do Senhor, pelo profeta Natã, também que está nos Salmos lá, no capítulo 12. Nenhum herói da antiguidade, com a possível exceção de Alexandre o Grande, é tão largamente celebrado na literatura popular. Os contos judaicos, árabes e etíopes acerca dos efeitos intelectuais e dos poderes mágicos de Salomão formam legião. Também estão aqui, isso aqui é do dicionário de Douglas e do Davis, tá? Dois dicionários bíblicos. Salomão subiu para Gabaon, a fim de oferecer sacrifícios. Ali o Senhor lhe apareceu em sonhos durante a noite e lhe disse: pede-me o que tu queres que eu te dê. Salomão pediu ao Senhor que lhe desse coração dócil para que pudesse julgar o povo e discernir entre o bem e o mal. Deus atendeu ao que pedia como prova o julgamento com que decidiu a contenda entre as duas mulheres prostitutas por causa do filho que ambas reclamavam para si. Isso está lá em Romanos. Mas aqui é importante esse aspecto do Salomão está sendo trazido pela dualidade entre a magnitude, a beleza com que esse ser de grande poder se vestia, mas também a sua moralidade, né, que para a época, dentro daqueles reis muitas vezes subjugadores, ele tinha essa referência aí de um pedido ao Pai, ao pedido a Deus, que houvesse coração dócil para discernir sempre entre o bem e o mal. Então ele também é visto dessa forma e ele tem uma representatividade muito forte no povo hebreu. Então, por isso, a mensagem do Cristo sempre fazia, a palavra melhor buscava emergir do inconsciente das pessoas esses grandes seres e relacionando com as metáforas da sua mensagem. E erva, os pastos verdejantes não são uma ocorrência permanente na Palestina, mas perduram por apenas um pouco depois das chuvas, ressecando-se na estação seca. O resultado é uma erva que é um símbolo apropriado para o caráter transitório da vida humana. Então, outra palavra-chave, justamente para que quando essa palavra aparece, ela aparece com esse fator simbólico de caráter transitório da vida humana, ou seja, de um ser com vida, ele seca, né? E a sua essência sai, assim como a essência do nosso espírito, né? Se transforma e vai para uma outra faixa vibratória e deixa essa palha ou essa erva que é o nosso corpo aqui físico. Ainda quem? Mais um outro, os gentios, foi citado lá, nome que designava todas as nações, afora a nação judaica. Aqui estão as referências, tá? Em Romanos, em Isaías. Os judeus eram o povo escolhido por Deus. Eles assim achavam, né? Tinha uma religião sublime, cuja verdade contrastava com as falsidades das religiões dos gentios. Leis sábias que impediam a corrupção dos costumes e a alteração das práticas religiosas em contato com o paganismo.
Tudo isso levou o povo judeu a desprezarem justamente os gentios. O apóstolo Pedro, instruído pela visão de Jope, rompeu com essas restrições, foi visitar Cornélio, que era um gentil, e comeu com ele, e que deu motivo a que os cristãos convertidos do judaísmo se escandalizassem. Lá está em Atos dos Apóstolos. E quando São Paulo, em pé nos degraus da Torre Antônia, declarou que Deus o havia comissionado para pregar aos gentios. Os judeus, ao ouvirem essas palavras, levaram então a sua voz, dizendo: tira do mundo a tal homem, porque não é justo que ele viva. Assim, as igrejas primitivas compunham-se em grande parte de gentios. O primeiro concílio de Jerusalém resolveu não lhes impor a observância dos ritos judaicos. Isso também está em Atos. Qual é a essência aqui dos gentios? É que era dividido em duas camadas de seres, né? Os judeus e os gentios. Os gentios eram aqueles que pregavam e também cultuavam vários deuses, principalmente em função da cultura romana, né, e egípcia também, que eles herdaram. E os judeus eram, e por isso eles definiam como escolhidos por Deus, porque eles tinham a religião do Deus único, ou seja, eles acreditavam no Deus único, que não estavam errados. E então por isso eles negavam todos os demais. E Paulo de Tarso, que é o São Paulo aqui, se tornou o apóstolo dos gentios em função disso. Ele foi levar para fora desse universo judaico, sendo um judeu, a mensagem do cristianismo, toda vinculada ao cenário do Velho Testamento, de todas as bases de leis do Velho Testamento, mas transcendida pela ressignificação da mensagem do Cristo a todos os gentios também, onde passaram a adorar um Deus único, né? E entender que esse Deus único tinha uma outra característica diferente daquele Deus julgador, justiceiro, né? Que era um senhor dos exércitos, como muita gente vê lá, mas que eram linguagens apropriadas para aquela época, e por isso é importante a gente olhar para esses aspectos da palavra. Agora, olhando para a perspectiva de quem e de como, a gente tem aqui alguns comentários bíblicos para a gente explorar algumas outras visões dessas outras partes, que é um dicionário que comenta biblicamente os Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Nesses dois trechos, ele explica o seguinte: a maioria das pessoas na antiguidade de quase nada mais dispunha além do essencial, comida, roupa e um teto que as abrigasse, porque a aquisição desses itens sempre dispendia, sobretudo na zona rural, das chuvas de estação ou no Egito das inundações do Nilo. Portanto, elas tinham muita razão para preocupar-se acerca do alimento e do vestuário. Então, aqui é bem uma contextualização, não é muito diferente de hoje, né? Mas era muito mais escasso naquela época. Alguns filósofos antigos ensinavam ou tiravam conclusões morais acerca da natureza, assim como da própria filosofia. Inúmeros mestres judeus diziam que a preocupação de Deus nas leis da Bíblia era apenas com os humanos, embora fosse claro que Deus mantivesse sob vigilância toda a criação. Isso está nos Salmos. Mas o argumento de Jesus é um argumento judeu clássico, do tipo, quanto mais, né, se Deus cuida até das aves, e os rabinos concordavam em que ele sustentava toda a criação. Quanto mais não cuidaria dos humanos. Então, olha que interessante isso, gente. Até mesmo nessa forma de falar, Jesus estava se apropriando de uma característica, né, de argumentação, para mostrar que, bom, se quanto mais Deus trata assim os seres que aparentemente são inferiores, como é que não vai nos tratar? Então, esse simples elemento argumentativo que Jesus utilizou era muito significativo, e é importante a gente destacar para poder entender a magnitude desse exemplo no ensino, né? Aí continua, alguns comentaristas opinam que as flores que se tratava aqui talvez fossem anêmonas, que eram purpúreas, sendo a púrpura a cor de muitos leitores antigos teriam imaginado para as vestes do rei Salomão. Essas flores, contudo, eram utilizadas como combustíveis para o forno. O fenecer
da relva e das flores com a seca provocada pelo calor estival de cada ano era uma imagem natural da mortalidade humana. Olha, que mesmo eles tinham aquela significação aí da transição do corpo para o espírito, né? O mundo e da capacidade de fenecer do corpo físico, né? O mundo pagão, de fato, tinha necessidade dessas coisas e procurava satisfazê-lo, mas Jesus lembra a seus ouvintes que podiam confiar em seu Pai e buscar, isto sim, o reino, né? Que é o reino de Deus, ou seja, essa manifestação divina que existe em nós. Outros mestres judeus que vieram depois de Jesus davam o mesmo conselho, saber se Jesus usava aqui uma sabedoria comum ou se seu próprio ensinamento pessoal se tornava um acervo comum de sentenças morais, é difícil estabelecer. É importante a gente entender também que Jesus vinha de uma cultura, estava numa cultura de mestres que traziam, e ele se utilizou dos mesmos argumentos que muitos outros utilizavam antes, mas com a capacidade de ressignificação do espírito da magnitude dele. E agora, essa foi a visão, essas pinceladas que a gente deu, essas pinçadas nas palavras-chave para a gente se ambientar nesta contextualização histórica, cultural, né? E como Jesus se apropriava dessa contextualização e desses símbolos para extrair aí a questão moral, a essência moral. E agora a gente vai olhar os comentários espirituais, começando por Kardec, para a gente poder olhar também para os demais, principalmente Emmanuel, que nos traz aí a significação moral para a gente aplicar no nosso dia a dia. E aí Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele deixa muito claro, e ele se preocupa muito com isso, e como eu falei lá no início, ele tinha essa perspectiva do que a gente utiliza hoje como núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, de esclarecer essas interpretações equivocadas e muito rasteiras em relação a uma leitura rápida do que está sendo dito ali, e também, obviamente, para uma perspectiva espírita. Ele começa falando o seguinte, nesse capítulo 14. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a providência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Segundo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividades, se essa tivesse sido a sua condição natural na Terra. Ele jamais sairia de um estado primitivo e se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. Que é aquilo que a gente comentou, né? Se Deus está cuidando de tudo, se os pássaros têm o que comer, se todo mundo tem o que vestir, inclusive as flores, por que eu tenho que trabalhar, né? É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como se no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Um dos maiores exemplos de transformação é o próprio Cristo, né? Que veio e nasceu numa manjedoura, numa situação completamente constrangedora e aflitiva, e ressignificou toda uma existência. Claro que a gente não está aqui se comparando ao Cristo, mas ele é um guia e modelo para nós, a fim de poder nos ajudar. E ele conclui assim, não se pode ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona o que neles confia, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre se socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos das suas dificuldades. E aqui eu convido vocês a refletirem a respeito da própria vida de cada um, né? Das situações em que vocês já se encontraram de dificuldades, e acredito que não foram poucas, né? E continuarão não serão poucas daqui para frente, mas tudo depende dessa perspectiva de como a gente encara
e mais de como a gente interioriza e consegue, de alguma forma, absorver e acolher essas intuições que nos chegam muitas vezes para serem resolvidas, né? E que hoje a gente acaba aqui buscando na visão espiritual, nessas explicações que o Kardec mesmo nos trouxe a partir da visão dos espíritos. E aí ele continua: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. E aqui eu acredito, a minha visão a respeito desse ponto é muito clara sob a perspectiva do quanto nós desprezamos, muitas vezes, o necessário e que a gente já tem. E mais do que isso, né? Ao invés de olhar a prosperidade, que é algo que é uma lei de Deus, é uma lei da natureza, ou seja, a prosperidade, o crescimento, né, a ampliação de recursos, e Jesus não está em nenhum momento desprezando isso, mas está mostrando que o supérfluo, quando nós, com uma visão mais fraternal e comunitária, entendemos que muitos ainda não têm, pode ser ressignificada e pode ser trabalhada dentro de nós como uma mudança de atitude, que é essa básica, que a gente chama de caridade, e que é uma das fases da caridade, essa transferência de recursos, né? Que é quando a gente faz a caridade de dar uma cesta básica, de dar a comida, de dar um dinheiro, de fazer qualquer uma assistência material, que vai muito mais além da caridade, mas desse supérfluo que nós temos e dessa consideração da importância daquilo que é necessário, que nos chega sim, e se a gente fazer um exame sincero das nossas vidas, o necessário nunca nos falta. É que a gente não se contenta com isso, né? Não se contenta porque nós temos essa lei gravada dentro de nós, a lei da prosperidade, a lei do crescimento, da abundância, mas ela precisa ser acompanhada com a temperança, com o entendimento de que não pode ser de uma forma desmedida. E aí, no Livro dos Espíritos, então, para deixar bem embasado e fundamentado no Kardec, então a gente trouxe essa visão que ele apresenta deste trecho a respeito no Evangelho segundo o Espiritismo, e também nas respostas dos Espíritos, eles trazem essa fundamentação aí clara da importância da nossa responsabilidade e da nossa função de transformar aí a existência. Tá? Então, na pergunta 674, o Kardec pergunta o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, respondem os espíritos, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Olha que interessante, é uma roda que vai girando e que vai trazendo mais necessidade, mais prazer, e aí vai tentando se ocupar com isso. E aí ele pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. E aqui, para mim, é uma mudança de chave, foi uma mudança de chave desde a primeira vez que eu li essa frase, essa resposta. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aqui, para mim, é a mudança de chave. Por exemplo, hoje, o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento de reflexão, de buscar conhecimento, nos ocupando com algo que é útil, que é compreender algo que vai nos ajudar a uma transformação de comportamento, de mudança de vida para o bem, é uma ocupação útil e é trabalho nessa perspectiva de Deus, de Cristo, que vem nos trazer essa visão de Deus, que está vinculada à própria natureza. Então, isso, se a gente parar para refletir isso, a gente pode explorar isso durante 2, 3 horas, esse trecho aqui,
mas é importante a gente considerar esse aspecto, que o nosso espírito, diferente do corpo, tem condições de trabalho diferentes, mas que se unem, né, nessas perspectivas, ou seja, a nossa ida para o trabalho no dia a dia, os nossos afazeres, mesmo domésticos ou em sociedade, elas ajudam esse trabalho também do espírito, na compreensão do que está acontecendo fora, para a gente trazer aí essa ocupação útil da reflexão também, do estudo de nós mesmos e dos efeitos morais das nossas ações. E aí ele pergunta, por que o trabalho é imposto ao homem? A genialidade das perguntas do Kardec é incrível, né? É uma consequência da sua natureza corpórea e uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade, ao que é de físico franzino. Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Olha que inteligente isso, e eu queria pensar aqui dois pontos específicos, duas palavras aqui, para a gente não deixar passar batido, porque para mim é uma das essências dessa resposta, tá? Porque o Kardec pergunta por que é imposto, porque realmente se a gente não trabalhar, a gente não consegue a subsistência e até alcançar a prosperidade. E ele diz que isso é uma consequência da nossa corporeidade, da nossa natureza material. Mas ele fala aqui, essa palavra que eu queria trazer, e uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Dentro do mecanismo da misericórdia divina, existem dois processos de educação, que é o processo da expiação e o processo da provação. E a gente pode, em algum outro momento, explorar melhor isso, mas é importante a gente entender que essa necessidade de trabalho está vinculada à expiação, porque esse processo educativo do espírito aqui na Terra, como expiação, é tudo aquilo que, de alguma forma, a gente, por rebeldia, por contestar as leis de Deus ou a vontade dele, e também por atitudes e comportamentos de outras vidas, a gente acaba tendo que expiar, ou seja, tendo que, de alguma forma, recuperar e para depois, de uma outra maneira, ressignificar pelo bem aquilo que a gente fez de mal no passado. E Deus, dentro da sua misericórdia, permite que, para que a gente possa aperfeiçoar a nossa inteligência, ao mesmo tempo que a gente faça o aperfeiçoamento busque o aperfeiçoamento da nossa inteligência e utilize o melhor o tempo para conquistar aquilo que a gente precisa para a vivência, a gente, ao mesmo tempo, expie. Então, muitas vocês devem também ter passado por isso, alguns mais, outros menos, mas a nossa início de carreira no trabalho, ela é muito difícil, né? Seja em qualquer contexto. Mesmo quando a gente tem algumas condições, o cenário é difícil. Então, a dor, ela tem esses dois momentos, né? Tem a dor da expiação e a dor da prova. No caso, a prova é daquele que está crescendo sem a rebeldia e que aprende, como quem vai tocar um violão e que vai errar um acorde, né? Quem vai andar de bicicleta e vai cair da bicicleta. Ele não está espiando, né? Mas ele está sendo provado, está tendo constantes provas dessa transformação dele. Mas no processo de expiação, o trabalho é uma ferramenta da misericórdia divina para nos ajudar a aperfeiçoar a inteligência, a nossa intelectualidade e sair dessa infância, né, que nós nos encontramos para buscar aí uma inteligência mais moral, né? Isso é importante. É uma perspectiva que eu trago para vocês, para a gente refletir no final, que é o objetivo da gente conversar um pouco melhor, mas eu trago isso para vocês para ver se faz sentido. E aí, passando agora para uma visão mais aprofundada, agora a partir de outra obra, que é uma obra que estabeleceu as bases desse núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho
na União Espírita Mineira, né, na Federação Espírita Mineira, que depois se transformou na Federação, que é esse livro Luz Imperecível, do Honório Onofre Abreu, que é foi um grande estudioso mineiro, e que ele fazia essa leitura, como os mineiros chamam, né, do miudinho. Ou seja, eles pegavam, a gente está olhando aqui um composto de vários versículos, né? Ou seja, um conjunto de frases que compõem uma série de versículos que compõem um trecho do Novo Testamento. Eles pegavam esse trecho e olhavam frase por frase de um versículo só, ou de dois, enfim. E aqui ele reuniu uma obra, foi reunida uma obra com esses trechos. E ele fala sobre esse aqui, no capítulo 32, que ele intitulou como acessório e essencial. Olha que bonito isso. E aí ele pega frase por frase, ele pega uma partezinha da frase, por isso vos digo, não andeis cuidadosos. E aí ele diz o seguinte, novamente o ensino do mestre convoca-nos à separação do ensino e do acessório. Os cuidados que elegemos costumam expressar, antes que atendimento aos valores efetivos, simples manifestações de práticas ou posições, às vezes exageradas ou mesmo dispensáveis. Ou seja, além do necessário, né? Lógico que para educarmos, efetivamente, necessitamos eleger cuidados específicos para que sejam atingidas as metas propostas. Dentro desses costumes, cabe-nos adotar o critério da seleção, verificando até onde cada hábito se justifique. No caso em pauta, temos valiosos apontamentos sem os quais acabamos por tumultuar ou onerar a vida sem quaisquer razões justas. O que ele está chamando a atenção aqui é sobre uma série de hábitos que criamos, sejam hábitos de aquisição de novos comportamentos, ou mesmo de aquisição de novos objetos ou de novas necessidades para a nossa vida, que estão muito mais vinculadas a prazeres momentâneos do que necessariamente aquilo que é essencial e necessário para a gente viver. E por isso a gente precisa ser cuidadoso, como ele diz ali. Quanto à vossa vida, ele avança. A vida, no enfoque da soma de experiências, estende-se à coletividade, gerando situações, conquistas e redirecionamento dentro de muitos temas. No entanto, em se tratando dos elementos espirituais, mais do que nunca ele se volta à própria individualidade. É que, mais uma vez, o enfoque é na soma de experiências da vida maior. Então, quanto à vossa vida, que pode se expressar numa vida desta existência, né? A gente separa a existência como a vida, de uma perspectiva de reencarnação, ou a vida como a vida do espírito que não morre. Né? Então, a gente pode olhar por esses dois momentos. E mesmo nesses dois momentos, essas diferentes experiências, ou essas somas de experiências, junto, sozinho e junto, e principalmente com a coletividade, tem o objetivo de trazer uma interiorização, ou seja, a busca pela individualidade, mas com uma visão para o todo. Isso é importante também a gente olhar. Cada ser deve, na medida que cresce, examinar os elementos que se utiliza para manter-se. Ou seja, o que eu estou fazendo, o que eu estou utilizando, que está me ajudando a me manter na posição onde eu me encontro, ou fazendo o que eu estou fazendo com os hábitos que eu tenho. Jesus, evidenciando tal fato, esclarece o papel que aqui veio desempenhar, buscando abrir em toda a sua abrangência a ótica de percepção do equilíbrio, consoante sua afirmativa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui também é um trecho que está em João, que é um apóstolo que traz essa perspectiva mais transcendental, mais espiritualizada da palavra do Cristo, mostra que a abundância é uma lei da natureza. E o Cristo veio, inclusive, fortalecer essa visão. Agora, que a gente tenha vida, mas que olhe para essa vida em abundância de uma perspectiva maior, né? Que não somente dessas necessidades que a gente acaba por tentar saciar, né? E os prazeres, e focando apenas nessa existência.
E aí ele continua pelo trecho: pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Existir é realidade indiscutível. Então, aqui a gente, por mais que vocês busquem filosofar a respeito disso, a nossa condição material, né, não nos nega isso. A gente precisa comer, beber. Por mais que isso seja, em algum momento, relativo, porque a gente deixa de existir em outro, quando morre, né? Existir encarnado, né? Dentro da existência, cabe-nos eleger a vida que represente toda a diligência e misericórdia do Criador, em nos dotar desta faculdade. Para tanto, é fator inarredável elegermos sistemas que assegurem essa manutenção. Ele está aqui nos convidando a entender essa representatividade dos fatores do trabalho, né, da manutenção da nossa inteligência como um fator da misericórdia do Criador para a gente melhorar essa nossa faculdade de entender que não é só a comida e a bebida que nos sustenta. Alimentando-nos a nível biológico e espiritual ou moral, cabe-nos selecionar os valores que asseguram o atendimento das necessidades, segundo o metabolismo adequado. O texto nos mostra, tal como condição indispensável, assegurar o tônus vivificante que nos é dispensado. Adotando o discernimento, acolheremos sem apreensões ou exageradas preocupações a alimentação que se faz necessária. No plano físico, o mínimo a proporcionar o entretenimento das células. No plano moral, o pão consubstanciado no próprio Cristo, a garantir a harmonia e a paz da consciência. Aprendemos com ele que a sustentação da vida é algo imperioso. Olha que interessante essa perspectiva, gente. Porque até pouco tempo eu não tinha essa visão a respeito do alimento moral, o alimento espiritual. E essa visão, assim como de outros, o próprio Emmanuel traz muito essa perspectiva. Esse momento que nós estamos aqui, por que a gente gosta desses momentos aqui? Porque, de alguma forma, dentro dessa palavra que ainda é muito limitada, a gente se alimenta desse momento. Se a gente se alimenta no sentido de nos nutrirmos de outras perspectivas que nos ajudam à manutenção da nossa integridade espiritual. Que além desse alimento biológico, além dessa necessidade de suprir, né, aquilo que é essencial dessa realidade indiscutível, né, dos nutrientes que o nosso corpo precisa, o nosso espírito precisa de um nutriente que é o entendimento, a compreensão, o amor, o perdão, né, e a entendimento de que nós não morremos aqui, né, que nós não morremos, na verdade. Então, essa harmonia e essa paz de consciência começa a se aproximar de nós quando a gente entende esse equilíbrio entre matéria e espírito, ou espírito e matéria. E a importância dos dois em conjunto, e dessa nutrição que nós devemos buscar nessas realidades que são complementares, a realidade material e a realidade espiritual que não estão separadas. E é aí que a gente, ao contato com o espiritismo, começa a compreender essa visão. Mas que, há muito tempo atrás, os próprios hebreus, os judeus da época, traziam e conseguiam chegar a esse nível de interpretação também. Então, não é um privilégio nosso. Hoje é um privilégio nosso ter contato com o espiritismo para que ele seja essa chave que abre a porta, né, do cristianismo, a porta da ressignificação que Cristo veio nos trazer por uma explicação mais lógica, né, dessa existência. Então, esse fator é muito importante, o alimento espiritual. Então, do que a gente está se alimentando, né? Quando a gente conversa com os outros, quando a gente está no trabalho, isso é muito importante, gente, e é fundamental. Ele continua: nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. O corpo representa o templo a abrigar o espírito em suas linhas evolutivas. Através dele, interagimos no contexto
aqui nos ajustamos. E por ele, recolhemos elementos de sensibilização e de indução para o nosso crescimento. Cuidar dele será sempre medida indispensável se quisermos garantir seu equilíbrio, a fim de atender aos nossos anseios. No entanto, se o corpo relativamente à veste e ao componente essencial, vale a atenção do nosso sentido de mantermos discernimento para que o revestimento não venha abafar a importância do instrumento encarregado de assegurar a manifestação da vida. No foro íntimo, mais que na na vestidura das palavras, vige o corpo das ideias, conhecimento e propostas que cultivamos. Então, aqui ele está mostrando que, a partir desse alimento espiritual que a gente busca, a gente começa a compreender que o corpo, ele é uma ferramenta fundamental e essencial para que a gente busque a transformação dessa essência que é o nosso espírito que está vestindo ele. Não a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. A conclusão trazida pelo mestre é de que um significado da maior transcendência. Em todos os tempos, os homens vêm se digladiando sobre as presas de ressonância periférica. Ainda hoje, os fatos se perpetuam. Quantas vezes desajustamos o íntimo no entendimento de valores exteriores e até mesmo dispensáveis, induzindo-nos à reflexão o Cristo como mestre, e no pleno respeito ao patamar que ainda nos situamos, faz-nos ponderar, sem maiores complexidades, quanto à grandeza da vida e da importância inestimável dos veículos que garantem a sua plena manifestação. Então, ele aqui não está desprezando o mantimento, nem o corpo, mas ele está trazendo a importância dele como maior nesse contexto de união com o corpo, com o mantimento e com tudo aquilo que é necessário para a gente nos mantermos nas duas realidades ao mesmo tempo, que é uma só, a do espírito e da matéria que a gente vive. Então, é bastante complexo isso, mas acho que ele consegue aqui deixar muito claro o quanto a gente precisa transcender um pouco mais, pensar mais no espírito do que somente na carne. E aí, para finalizar, eu trago um comentário do Emmanuel sobre esse trecho. Ele pega: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí o Emmanuel faz uma interpretação, que é o que a gente está buscando aqui em conjunto, dessa frase. Ele diz assim: os preguiçosos de todos os... O Emmanuel é meio duro, tá? É um alerta aqui, mas ele é importante para a gente refletir. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. Ele já começa enquadrando aqueles que querem entender que aquilo ali diz assim: bom, então amanhã eu cuido, não preciso me planejar, não preciso ter um mínimo de planejamento de vida, né? A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestam aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Olha aí, ele trazendo a nossa necessidade de expiação, né, e do trabalho como um fator misericordioso de ajudar nessa expiação, buscando sair dessa forma espinhosa para nos transformar em planta mesmo, né? Então a gente não tem a condição de planta ainda. Decididamente, o lírio não fia, não tece consoante, nem tece consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas a separam do berço em que nasceu. Ele está dizendo aqui que ela se doa
o tempo inteiro e faz a vontade de Deus, como fazia o próprio Cristo, né? Então, olha a lição que uma flor nos traz. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva, relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Então, o que ele quer trazer aqui é: a gente não quer ter esse padrão inerte, como ele diz aqui, dentro da comunidade, né? Então, que é ser doador, ser ser constantemente amoroso, né? Então, a gente não pode exigir isso, esse padrão do lírio. Mas ele recomenda que, e aí é importante a gente olhar com calma, como a gente vem vendo os próprios trechos, os textos que a gente lê de interpretação. Ele diz assim: não guarde a alma qualquer ânsia nociva. A ânsia, no caso, a preocupação, não a preocupação, mas a consideração do que precisa ser visto no futuro e que vai depender de nós é importante. Mas aquilo que é nos nocivo, que é a ansiedade, não funciona. E principalmente relativo à comida, ao vestuário e às questões acessórias do campo material. E aí ele diz que no dia existem leis gerais que vão atender a esse próprio momento, que vão nos dar essa subsistência. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. Ou seja, Cristo não era alguém irresponsável e não queria ninguém irresponsável. Ele queria alguém que pudesse ter condições de colaborar com o bem, entendendo a importância daquilo que nos nutre materialmente, mas principalmente buscando naquilo que nos nutre espiritualmente. E aí, finalizando, ele diz o seguinte: o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve cuidar de si, melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece os desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia engrandecer-se na sabedoria e no amor da obra divina da perfeição. E aqui, para mim, ele finaliza da forma como a gente começou a olhar para esse trecho, né? Que é entender que a gente precisa confiar no Pai, que a gente precisa entender que sem Ele a gente não consegue edificar a própria casa, mas Ele não vai edificar a nossa casa por nós. Ele vai nos dar tudo aquilo que é necessário para que a gente consiga buscar e transformar com aquilo que Ele nos apresenta. Assim como no caso a ave que ele traz aqui canta, mas ele edifica a própria casa, como João de Barro, por exemplo, né? E a flor, e aí é dois pontos importantes aqui, que a ave, quando edifica a própria casa, como se Jesus sugeria assim, ela recebe, assim como vocês recebem, as oportunidades daqueles elementos materiais para poder criar a própria casa, né? A ave com os elementos da natureza, os galhos, as folhas, e nós com o dinheiro e com a possibilidade de, com o trabalho, fazer isso. E aí, o mais importante é o aproveitamento daquilo que nos vem e como que a gente trata aquilo que nos é dado, porque a gente conquista, mas é nos dado pela providência divina, nos apresentado por Ele. E o outro lado é a confiança, que mesmo aquele ser que fica aterrado no espaço como a flor, ela cria toda essa beleza, ela consegue ser representada por toda essa beleza, porque ela confia e ela permite
a ser obediente a Deus. E isso é muito importante. E aí está uma das causas principais das nossas dores. É a gente se desvincular dessa paternidade e entrar nessa rebeldia do próprio ser. E a gente começa a perder nossa beleza, começa a perder nossa integração com o Pai. É isso, minha gente. Esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês de reflexão. Aqui estão as referências do material, depois eu compartilho com vocês ali no grupo, né, dos sites e dos materiais que a gente trouxe. E agora eu queria ouvir um pouco de vocês, entender quanto faz sentido essas interpretações para vocês e ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Eu sei que eu avancei bastante, né? Eu já acabei falando durante 1h30 aqui. O objetivo era ser mais sucinto, mas como também tinham pessoas novas, eu quis fazer essa explicação inicial e aí acabei ocupando mais tempo. Mas o objetivo é a gente tomar menos tempo com essa preleção aqui, que não é o objetivo, é trazer elementos para a gente conversar e trazer a perspectiva de vocês também a respeito disso. Então, está aberto aqui para vocês quiserem conversar, ou também aqueles que não conseguirem ficar mais, fiquem à vontade, tá? Bom, quero fazer a minha contribuição, como sempre. Peço aí a permissão de vocês. Esse momento sempre é grandioso, né? Porque até o Juliano trouxe algumas vezes, né? Quando eu li isso, eu fiz essa reflexão e mudei. E todos os nossos encontros, Juliano, eu sempre faço uma reflexão diferente. É incrível, né? Às vezes já estudei o assunto com outros, né, autores, no próprio Evangelho, mas quando a gente compila, como tu compilou, e aí eu vou também, em outro momento, assistir o Haroldo, né, compilando, né, as suas reflexões, a gente tem novos viés. E aí a gente faz, né, como se a gente fosse traçando novas escadas, né, novos patamares. É grandioso isso. E nesse texto, hoje, eu vejo muito, e como a gente está com os nossos alunos novos também, né, pessoas que estão conhecendo primeiramente a casa, em todo o seu, né, o contexto que a gente quer trazer de compartilhar conhecimento, né, eu acho que hoje é um momento de compartilhar, e por isso é importante até todo mundo participar, trazer um pouco da sua palavra, para a gente também aprender, né, com quem está assistindo aqui, mas principalmente entender que essas palavras que Jesus traz, ela traz uma humildade, né, para às vezes a gente até solucionar algumas questões, que a gente está aflito, né, ansioso, como ali no início tu usa essa palavra, e que hoje é dos sentimentos que mais nos atrapalha, a ansiedade, em resolver os nossos problemas. Então, e ele traz um complemento, que é a natureza. Então, na natureza está muitas respostas, e respostas simples. Então, quando a gente está aflito e ansioso, que a gente possa sair do local onde a gente está e olhar para a natureza. Tem praças, tem a rua. Se a gente for para fora da nossa casa, ou se a nossa casa tem um pomar, ou uma árvore, ou um jardim, mas se a gente for e caminhar e olhar uma árvore e olhar um pássaro, né? Eu não preciso ir num parque, né? Nossa cidade é arborizada. E refletir, né? Caminhar daquele ser, né? Que está ali no mesmo local, cumprindo a mesma tarefa, porque ela trabalha, ela faz transformação diária a planta, né? Ela absorve, ela, né, respira, expira, ela também está fazendo seu trabalho 24 horas. E faz a sua, né, passagem, que é nascer, né, e morrer. Ela também na sua evolução espiritual. E concluindo que, além
nós temos a capacidade individual do intelecto, então nós conseguimos ir além, então nós já passamos por essas fases de simplesmente cumprir um trabalho, né? Então hoje ainda nós estamos aqui para cumprir um trabalho, mas evoluir, né, esse espírito, já com essa consciência. E essa evolução vai trazer a saúde física também, porque a gente eleva o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento, a gente eleva a nossa vibração. E elevar a vibração traz cura, né? Traz vibrações altas para as células, né? Que é física, são átomos, né? Trabalhando ali. Então, olha quanta coisa envolve o nosso crescimento. Como ele aprimora por completo. E aí Jesus traz essas primeiras palavras que está trazendo hoje, é só o primeiro passo da gente fazer esse olhar, refletindo e nos entendendo como espírito. Porque esse espírito é que vai alimentar novos corpos das nossas próximas passagens. Sejam eles ainda materiais, né? E sejam eles posteriormente mais fluídicos, né? Em formas angelicais ou em formas de seres que estão aqui ascensionados nos ajudando a evoluir. Então, esse processo, né? Que hoje nossos mentores estão aí nos ajudando, um dia nós também vamos ter a oportunidade de realizar. Então, hoje, a gente pode escolher de ser o primeiro passo, né? De buscar, se instruir, melhorar e ser o exemplo. Acho que esse é o principal. Se a gente olhar para Jesus e tirar todas as palavras da Bíblia, tirar todas as palavras de Lucas, Mateus, se a gente olhar para Jesus, um dia alguém contando uma história de Jesus, só pelo exemplo a gente já consegue tirar, né? O teu áudio travou, Cléia. Eu cliquei aqui. Então isso que eu queria colocar, a gente pode ser o exemplo, né? Às vezes, não com tantas palavras, mas só no nosso aprimoramento a gente já pode ser exemplo. Como no nosso lar, para finalizar. Quando o André Luiz, né, vê no vídeo a única pessoa que orou por ele. Então, ali é um exemplo. Ele tinha um exemplo de uma dedicação, né, de fé, de agradecimento, porque ele, queira ou não, né, ele não era a vontade dele, mas ele aceitava e cuidava do marido, e ela era agradecida, e ela orou por ele. Então, ali está o exemplo. Ele não viu aquilo em vida, mas ele conseguiu ver depois. Então, é isso que eu digo, assim, às vezes a gente não vê o resultado aqui, mas a gente com certeza vai ver depois. Excelente, excelente a perspectiva do próximo. A natureza está aí o tempo todo nos convidando a compreender essa essência divina, né? O tempo todo. E o pessoal novo aí, tem alguma coisa para falar? Elizabeth, Andréia, Lígia, fiquem à vontade, viu? O objetivo é realmente a gente trocar as percepções e para a gente poder vivenciar ali. A gente está aqui trocando informações, né? Conhecimento a gente vai buscar depois. Quando a gente desligar aqui, a gente vai se transformar por meio desse conhecimento que nós vamos criar para si próprios, né? Oi, Lígia. Não sei se vocês estão me vendo, porque eu não estou conseguindo aqui colocar, acho que a minha imagem. Não tem problema, pode ver, mas não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo perfeitamente. Eu, assim, aprendi muita coisa mesmo com a espiritualidade, né? Eu era uma pessoa muito ansiosa, né? Hoje eu sou bem mais calma. Tá, deu. E voltando, assim, à natureza e as palavras que tu disseste, essa coisa da mudança, né? Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Ah, tá. Tá, não, é que deu algo aqui. E aí, voltando à mudança, eu aprendi a esperar. Desculpa os cachorros do meu vizinho aqui, ele tem 10. E aí a esperança, essa coisa assim de aprender a esperar as coisas
porque tu quer tudo para ontem resolver, né? E as coisas melhoram. Eu tô assim muito bem ultimamente, assim, eu digo que eu não posso nem falar, mas estou sem problemas, né? Por esse fato, assim, do aprendizado, de ter a calma e deixar que eles lá em cima me orientem melhor, né? De pedir, agradecer, né? E as orientações, a ter paciência, né? De esperar os acontecimentos. Estou amando, né? Tento passar para o meu filho, que tem 17 anos, mas a adolescência é um pouco difícil. Mas ele está, assim, um pouquinho aprendendo, né? E estamos aí, né? Então, assim, estou amando. Coisa boa. Lígia, se eu posso tirar dois pontos que tu trouxe aí da tua fala, eu achei que são fundamentais e que tem a ver muito com o nosso estudo de hoje, é o tempo, né? Tu falou ali da paciência relacionada ao Sim. tempo, e aí eu me lembrei, recordei aqui de uma passagem do Emmanuel, uma frase que o Emmanuel fala, que eu acho que para mim, eu levo como lema de vida, né? Para entender essa relação do tempo. Ele diz que o tempo não respeita aquilo que ele não ajudou a construir ou erigir, né? Esse é o sentido da Sim. palavra. E isso vale para o teu filho, né? Vale para ti, vale para cada um de nós, né? Não adianta exigir dele aquilo que ele não consegue fazer hoje, assim como tu agora está se dando conta de muitas coisas, mas ao mesmo tempo entender que o tempo, a gente precisa entender que às vezes o tempo ele não é acelerado, mas a gente precisa agir junto com ele. Eu acho que é aí onde está a conexão com a essência do nosso ensino de hoje, né? Entender a nossa Sim. participação dentro desse tempo e agir. Eu acho que tu trouxe uma propriedade muito grande e muito bonita. Sim. Lígia, e até contribuir que tu falou, como eu falei de André Luiz, né? A gente não deixa nunca de fazer o ensinamento, né? Trocar, compartilhar esse teu aprendizado, esse teu conhecimento com o teu exemplo, já mostrando a tua serenidade que tu apresenta com certeza hoje, né? E talvez a Lígia que teu filho conhecia quando novo, já é um exemplo. Então, isso no dia que, como o Juliano falou, o discernimento vem, a maturidade vem, né? O conhecimento que a gente busca vem, a gente consegue lembrar lá, né? A mãe falava isso, aquele professor falava isso. Então, a gente, né? O tempo dá, né? Traz esses resultados. Exato. Juliano? Elizabeth. E contribuindo um pouco e dando o meu parecer, assim, realmente, à medida que tu vai adquirindo esses conhecimentos, e realmente isso que ela falou, o tempo que tu falasse, né? Cada um é o seu tempo. E quando tu percebe esse tempo e começa a te dedicar, a entender, a fazer os estudos, isso muda as tuas atitudes e ao teu redor as pessoas começam também a ver o teu comportamento, né? E isso vai mudando. Eu acho que muda todos ao teu redor. E eu acho isso muito bom e que nem nós estávamos conversando no início. À medida que tu pode ouvir o mesmo assunto várias vezes, mas de acordo com o teu com o conhecimento que tu está naquele momento, é uma outra interpretação, é um outro patamar que tu vai atingindo. Então, isso eu acho muito, muito interessante. E esse final também que tu botou do Emmanuel, realmente é uma lição, né? Porque ele dá uma puxada de orelha, porque a gente, às vezes, fica tão envolvido no dia a dia, naquela coisa de ter que fazer as coisas, mas não para realmente observar uma flor, algo da natureza, e aquilo ali dá uma serenidade, te dá um outro entendimento, te dá uma paz. Eu acho que
te mostra um caminho ou uma solução que tu não, no momento tu não tinha, e a partir daquilo ali tu começa a ter outro pensamento. Realmente é muito, muito gratificante todos os estudos. Eu me sinto muito bem e agradeço sempre, porque a gente é envolvido diariamente com várias preocupações do dia a dia, família, e tendo essa bagagem que a gente vai adquirindo, a gente vai achando soluções, aquilo é no seu tempo. Então, agradeço imensamente a todos, eu te agradeço, o teu estudo assim, é maravilhoso, a gente fica chuleando para assistir, e todos os estudos que a Casa de João Pedro proporciona para todos nós. Então, muito, muito obrigada. Agradecemos a Deus, né, que nos oportuniza esse momento, e como eu falei lá no início, né, o que eu trago aqui é uma reunião de informações que estão disponibilizadas e que para a gente trocar de informações, não tem pretensão nenhuma de trazer conhecimento, mas sim trocar informações. Mas um ponto que tu trouxe para mim, na tua fala, conecta com a questão do tempo e para mim, a representatividade da forma como Deus nos educa, né? E que Jesus materializou isso, que ele fala, tem uma coisa que ele fala o seguinte, o Emmanuel também, né? O Emmanuel é muito bom nesse sentido. Ele diz que Deus, ou a providência divina, não viola as consciências, né? E isso é magnífico, porque Cristo, com o poder que ele tinha, e até mesmo os espíritos que estão ao nosso redor, ou mesmo os nossos pais, as nossas mães, né? Não tem com todo o poder que tinham, não tinha, mesmo por toda a coerção, não consegue te educar. E só o amor mesmo, esse amor que educa, né, e que ajuda a transcender, que realmente faz com que as consciências sejam mudadas. E geralmente o amor é expressado pelo exemplo, né? Não é por fala. Fala, tu expressa um carinho por meio da fala, por meio de um olhar, mas é o comportamento consequente, as ações que vão fazendo isso. Eu acho que a contribuição de vocês é fantástica, que reúne essa questão do poder do tempo e da magnitude de Deus, entendendo que não é por meio de coerção, e sim pela liberdade de consciências que a gente consegue realmente transcender e aceitar o amor que é nos dado. Por isso que o amor que a gente recebe é igual, tanto que ele também fala, né? O verme como o arcanjo recebem o mesmo amor, assim como o sol ilumina a lama, e o verme que está na lama e a flor que está logo à frente, né? Mas como que a gente absorve e recebe esse amor, né, por meio desses exemplos, é fundamental. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é justamente isso, né? Melhorar um pouquinho para poder absorver um pouquinho melhor esse amor aí que está todos os dias nos banhando. Obrigado pelas frases. Nós que agradecemos por esse alimento que vocês nos dão através de toda essa informação, e agradecemos a Deus imensamente por toda essa oportunidade. Obrigada. Alguém mais quer falar? A gente já passamos bastante, é 11h30, né? Mas tá gostoso. Se vocês me deixarem aqui, eu fico o dia todo conversando, né? A gente obviamente não pode prender todos aqui, mas é sempre bom estar conversando. Eu me alimento com isso, não tenho dúvida disso, me alimento completamente disso. O Otomar também, eu não tinha dado bom dia para o Otomar. Tudo bem, Otomar? Prazer te encontrar aqui também. Então tá, minha gente. O teu áudio está desligado, Otomar. Não estamos te ouvindo. Desculpa. Agora, melhor? Agora sim. Melhorou? Estamos te ouvindo. É um prazer poder estar realmente recebendo essa gama de informações aí que apesar da idade, muitas vezes, a gente não tem a maturidade espiritual, né, necessária para a nossa evolução. Porque tudo é uma troca, né? E essa parte que finaliza aí sobre este amor incondicional de não nos impor nada, e sim deixar com que a maturidade faça com que o nosso crescimento seja
a nossa tônica, isso é maravilhoso. Não tem explicação para isso. Mas é por aí, realmente é muito bom fazer essa troca de experiência, é muito bom aprender, é muito bom complementar a nossa bagagem espiritual, que ela é longa, né? É pena que a gente esquece através do nosso véu, né? Mas a gente vai somando tijolinhos e tijolinhos aí para quando nós tivermos realmente esse pleno conhecimento aí da nossa maturidade, a gente vai poder auxiliar muito mais a nós e a quem nos rodeia, né? Isso é sensacional. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade. Maturidade é a reunião desse tempo e da absorção da misericórdia divina. Isso é fantástico. Obrigado por estar conosco aí. Contamos com vocês em todos os outros estudos, continuando aí nos nossos estudos. Então tá, minha gente. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela paciência de estar aqui nos ouvindo e principalmente de estar, ao nos ouvir, compartilhar, que esse é o mais importante, eu reforço. Nos próximos eu vou tentar ser mais sucinto no início, para a gente deixar mais tempo para a gente falar aqui, porque esse é o objetivo maior, é a gente trocar as nossas experiências e principalmente as reflexões para pensar naquele roteiro lá. Como que isso vai gerar umas emoções, sentimentos para a gente botar em ação, porque esse é o verdadeiro objetivo aqui, não só toda a parte intelectual aqui envolvida. Então tá, gente, um ótimo final de semana para todos, um ótimo sábado, um ótimo domingo e que a gente possa se encontrar aí no próximo sábado que tiver o encontro. Obrigada e um ótimo Até o final de semana próximo. também a todos e até o próximo. Obrigado. Um bom sábado, bom fim de semana. Um ótimo Obrigada. sábado. Obrigado também, um bom sábado a todos e um ótimo final de semana. Paz e luz a todos nós. Que assim Luz. seja. Tchau. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Aires.